nós estamos indo para o nosso 24º culto, não presencial, online, da nossa igreja, Igreja Batista Agripe em Indaiatuba. Essa semana foi uma semana difícil para mim. Deus, Ele me norteou. O que norteou essa semana na minha vida foi fé, a palavra fé, vinha muito forte isso. Fé, fé, fé. E é evidente que a gente vai na palavra, né, querendo saber o que Deus quer falar, né? Porque Deus, Ele fala, né? Então Ele, né, ele realmente me incomodou muito, né? Em determinado momento realmente eu fiquei até preocupado, né? Porque eu fiquei um pouco abatido, né? E ele falando em fé, em fé, em fé, e eu querendo entender, e aí ele veio falando, né, o que ele queria dizer, exatamente o que ele queria dizer, eu quero compartilhar com a igreja, não é? E tudo, na verdade, fechou, se concretizou no AME, na sexta-feira, amados, que vem sendo uma bênção, as reuniões. Na sexta-feira, o Elias, ele nos trouxe a ministração da palavra. O AME, que eu repito, e igreja, não é um ministério, não é? É o carro-chefe da nossa igreja, não é? Eu acredito muito nesse ministério, muito, não é? Oro muito pelo AME, não é? O alimentar, o mobilizar, o edificar. É por isso que, né, eu vejo a gente frutificando muito no AME, na nossa igreja, né? Eu não canso de dizer que eu sou fruto dessas reuniões, não é? E o Elias, ele trouxe um assunto extremamente importante da igreja, não é? Puxa vida, a igreja é a igreja. Falando da igreja inicialmente universal de Cristo, como o corpo de Cristo, uma igreja fundada por Cristo, adenominacional, sem placa, não é? O A quer dizer sem denominação, a igreja pura de Cristo, pelo sangue vertido do Cordeiro na cruz. Foi dessa forma que foi instituída a igreja, essa igreja universal, não é? Não do reino de Deus, né? A igreja universal de Cristo, não é? De Jesus Cristo. E depois ele começou a entrar também na igreja local, não é? E é bíblico isso, não é? Que há realmente o apoio da igreja, da liderança, aos servos do Senhor, aos filhos do Senhor, né? Ele entrou, né? E a gente vem estudando isso também, não é? Existem denominações, né? A Batista, que tem uma linha, a Presbiteriana tem outra linha, a Assembleia é mais pentecostal, enfim, umas puxando mais aqui, puxando mais ali, uma mais ensino, outra mais dons do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Mas o que foi ministrado de uma forma muito, muito clara, não é? É que existe essa igreja universal. Na verdade, ela é uma igreja individual. Porque nós, eu e você, somos o quê? Templo do Espírito Santo do Senhor. Então existe a igreja individual, não é? A igreja sou eu, a igreja é a Laurinha, a igreja é a Manu, a igreja é a Roseli, não é? A igreja é a Ariana, a igreja é o Rogério, a igreja é a Ângela. Cada um é uma igreja o quê? Individual. Que o poder do Espírito Santo é manifestado através das nossas vidas, quando nós estamos o quê? Com Deus no nosso coração, porque nós somos templo do Espírito Santo. E a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas quando nós o quê?
o servimos de todo o coração e de todo o entendimento, né? E isso foi, na verdade, né, enchendo o meu coração, né? Deus, ele falou muito nesse AME, não é? E a igreja, ela na verdade vem de encontro com aquilo que Deus estava falando comigo, que era a respeito do quê? De fé. A igreja sem fé, ela inexiste. Ela não existe. Porque se eu e você nós não tivermos fé, nós não existimos em Cristo Jesus. Não é? E aí depois a gente foi entrando, né, no cabeça de Cristo. E aí Deus, ele vai ministrando. Porque esse corpo, essa fé, ela vem de Jesus Cristo, não é? Do Deus encarnado, e é onde ele institui os ministérios. O apostolado, o pastorado, o mestre, o evangelista, o apóstolo, não é verdade? E ele institui isso, e isso cada vez mais forte, tem que ser mais forte nas nossas vidas, porque a igreja, essa fé, a razão de nós estarmos em Jesus Cristo é nós sermos o quê? Aperfeiçoados. Aperfeiçoados o que é? Nos tornando o quê? Irrepreensíveis. Nos tornando perfeito. A existência da igreja para isso, para que a gente caminhe ao alvo que é Cristo Jesus, para que nós sejamos edificados onde? No corpo de Cristo, nós sermos o quê? Colunas, mediante seguirmos e aplicarmos nas nossas vidas, mediante fé, o caráter de Jesus Cristo, até que todos nós chegamos aonde? Na unidade de fé, uma fé. Amém? Uma fé. Mas uma grande fé. Então nós só somos corpo de Cristo em unidade na fé. E aí, eu fui ligando tudo que Deus queria falar para nós. Para mim e evidentemente para você. Né? E esse pleno conhecimento do Filho de Deus, não é? Ele nos dá um objetivo claro para que eu e você alcance a estatura do varão perfeito. E eu não estou falando absolutamente nada do que você não conheça. Que, inclusive, é a visão da nossa igreja. Para que todos nós nos tornemos o quê? Um corpo ajustado mediante o quê? A estatura da plenitude de Cristo. Mas isso eu só consigo com o quê? Com fé. E esse objetivo de corpo absolutamente ajustado, e ele deve ser ajustado em tudo, em amor, constituído pela fé. Somos o que somos pela fé. A irmã Josefa, ela deu um testemunho maravilhoso que ela falou. Eu no culto, orando, em fé, e Deus me curou da dor de cabeça. No culto, cuja presença de Deus, do Espírito Santo, ela é o quê? Ela é clara, porque Deus está, não é? Nas nossas casas, o Espírito Santo, ele se faz presente no nosso meio. Então, quando eu oro em fé, não é? Eu manifesto a glória de Deus na minha vida. E é evidente que Deus me leva a Hebreus 11:1. Não é? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11:1. Não é? Um texto também que você conhece, todos nós conhecemos. Agora, eu entrei muito nesse texto. Quando ele fala, ora, Hebreus 11:1, ora, o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós sabemos isso? Sim. A convicção de fatos que não se veem. De novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se podem ver. E isso é o quê? É fé. Fé é o quê? É a certeza do que estamos esperando. É a certeza do que estamos almejando. É a certeza do que estamos o quê? Sonhando. Isso sem Jesus Cristo parece meio que
uma frase de autoajuda. Tá certo ou não? Alguma coisa ligada à meditação. Mas o que Deus, ele foi claro, e você vai entender, é que ele quis dizer que sem fé não há sonho. Sem fé não há esperança. Sem fé não há objetivo. Então ter fé é sonhar. Ter fé é ter esperança. Ter fé é querer alcançar algo. Por exemplo, como foi colocado aqui o emprego do Marco, ele teve fé. Ele teve fé num sonho de mudar de emprego, mas teve o quê? Uma atitude. Fé sem atitude não adianta. A atitude dele qual foi? Foi esperar no Senhor. Mas orando, glorificando ao Senhor, mandando os seus currículos, fazendo a parte dele. Porque a fé, o sonho, a esperança, a certeza de alcançar, tem que ter uma movimentação minha e sua. Porque senão Deus, ele não estará cumprindo a palavra dele, que é da semeadura. Você quer colher, você tem que plantar. Então, se você não plantar para um novo emprego, você não vai colher. Agora, existem estratégias, existem formas. Tá certo? Isso é evidente. Então, ter fé, por exemplo, acompanhando o Marco, ter fé no novo emprego significa o quê? Primeiro, eu já consegui. Sim ou não? Digam amém. Eu já consegui. Em Cristo Jesus eu já consegui. Agora, qual é o natural? Sonhar, sim. Ter esperança, sim. Mas o quê? Ir atrás. Estratégia, bom senso, direcionamento, joelho no chão e vamos embora. E aí no AME, depois que o Elias ministrou, a Cláudia, ela meio que falou, né? Ela falou, puxa vida, eu estou orando essa semana, né? Eu quero servir mais a Deus, né? Eu estou orando, puxa vida, Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer mais de mim. Ou seja, eis-me aqui, os sonhos, né? Na verdade, a Cláudia estava o quê? E está o quê? Exercitando o quê? A sua fé. É por isso que eu louvo a Deus pelo AME, porque a gente tem a oportunidade, depois da ministração, de falar. Como a Ana falou, puxa vida, não é? Porque o tema foi igreja, não é? E a Ana mesmo falou, puxa vida, mas Deus já deu seu Filho, Deus já deu o Espírito Santo, Deus já deu a sua misericórdia, Deus nos protege. E a Ana falou, o que cabe a nós? O que Deus quer de nós? O nosso coração. As nossas atitudes, que a gente sonhe, que a gente ore, que a gente busque, mas que a gente, não é, o louve de todo o coração. E aí Deus vai fechando a mensagem dizendo, então, mas a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Que palavra? De Jesus Cristo. A palavra revelada. E Deus, durante a semana, ele claramente me disse isso, amados. Né? Ele se colocou dessa forma que logo nós temos que voltar para a nossa igreja. É lógico que nós não estaremos voltando de uma forma integral. Não é? A semana que vem nós vamos estar falando, né, com a liderança, para que a gente volte, pelo menos no domingo à noite, com todos os cuidados, com tudo aquilo que requer. Né? Porque, né, já está acontecendo, né, com cuidado, né, com zelo, não é?
nós não estaremos infringindo nenhuma lei do homem, não é? Pela lei do homem já houve assim a liberação, não é? Eu fui o primeiro a defender e defendo, claro, né, a nossa igreja, a saúde da nossa igreja, né, mas eu vejo também que a gente tem que começar aos poucos a voltar. Nós vamos estar fazendo uma reunião a semana que vem com a liderança, não é? Para que a gente volte. Evidentemente a semana que vem não, porque a semana que vem nós estaremos envolvidos no Encontro Ágape Brasil, não é? Então Deus ele foi tirando realmente a minha angústia, não é? Que a gente tem que dar a oportunidade das pessoas voltarem a ouvir a palavra, não é? Não só pelo vídeo, mas agora de uma forma também o quê? Ao vivo, presencial, onde? Na casa de Deus. E quando a gente continua entrando na palavra, não é? Lá, continuando em Hebreu, o próprio Deus fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, o que foi claramente para mim, amados, é que a gente tem que estar próximo de Deus. E é na casa dele, porque agora já dá para a gente estar junto com ele. É evidente que eu não vou forçar ninguém a estar na igreja. É evidente que não. E nem quero que isso aconteça. Nós temos algumas pessoas de grupo de risco. Eu sou de grupo de risco. Mas se nós tomarmos todos os cuidados, né, e nós vamos entrar nesses detalhes, em nome de Jesus Cristo, não é? Nós continuaremos sendo abençoados, mas nós vamos continuar ainda, né, numa liturgia online. Mas o que Deus ele foi claro. Ele foi absolutamente claro. Vamos dar oportunidade para que mais pessoas venham a participar. Muita gente que está na nossa igreja não está acompanhando a palavra. Você está vendo aí. Muitas pessoas nem entrar estão entrando. Isso vem me martirizando. E eu venho conversando muito com Deus. Porque é a nossa igreja. E essa fé, ela vem do quê? Do ouvir a palavra, os louvores, os cânticos, o AME, a escola bíblica, a oração, vem disso. E isso vem, eu estou confidenciando a você como pastor da igreja, isso vem me angustiando, porque há muito tempo muitas pessoas simplesmente não entram. Não estão ouvindo. Será que estão? Não estão? Eu ligo, eu converso. Porque existe realmente um espírito de anticristo muito forte e que vai perdurar, mas que em nome de Jesus Cristo nós temos o quê? Que começar a voltar a exercitar a nossa fé como igreja, como corpo. Porque a fé, a minha fé, ela é o quê? Ela expressa uma resposta ao nosso Deus, que revela onde está realmente o meu coração. Ele expressa a minha vontade de estar com Ele, ou online, ou ao vivo. Então, ter essa fé, a fé do emprego, a fé da dor de cabeça, é a nossa parte na aliança. O que nós temos para oferecer nesse relacionamento com Deus, se não fé? Amém, igreja? Nós temos a fé no poder de Jesus Cristo, no poder de cura. Pastor, vamos orar. Pela minha cunhada, ela está com Covid. Vamos orar. É o poder da fé. Mediante o poder de quem? De Jesus Cristo, o poder da libertação, o poder da reconciliação, o poder da salvação. Ter o poder de fé na oração. Estamos orando às quarta-feiras por vários pedidos. Isso é exercitar o quê? Fé.
Como houve a cura da dona Josefa. Quem curou, quem foi? A fé dela, mediante o poder de Deus. Num ambiente onde a glória de Deus, que é a sua igreja, está o quê? Sendo manifestada. Digam glória a Deus aí, igreja. Então essa fé, ela é absolutamente necessária. A fé num jejum, a fé na intercessão, orando pelos nossos alvos, que fazemos assim toda sexta-feira. Oramos o quê? Em fé. Ter a fé de Noé, que falamos hoje também, glória a Deus pela nossa escola bíblica. Falamos na fé de Noé, que de uma forma absolutamente obediente construiu uma arca no deserto por quase 100 anos. Agora, vai ter fé assim, não? Tá certo? A gente inclusive falou, puxa vida, né? Aparece Deus hoje para nós aqui, fala para a gente construir um barco em 6 meses, nós vamos, você está brincando. Tá certo? Né? Então, falamos disso, né? A fé de Noé, a fé de Abraão, amados. Falamos da fé de Sara, não falamos da fé de Sara, mas estava para nós falarmos da fé de Sara, tendo o filho da promessa com quase 100 anos. Fé. E Deus me leva para as muralhas que ruíram de Jericó, amados. Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Eu não sei, evidentemente, eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei qual o seu muro, qual a sua muralha de Jericó, que tinha mais de 7 metros de largura por não sei quantos metros de altura. Um povo em fé caminhando, no 7º dia ela plumba, caiu, você conhece a história. Isso é o quê? Isso é fé no sobrenatural. Amém, igreja? E essa fé, ela vem sempre precedida de quê? De sonho, de esperança, de almejar algo novo, de buscar. O almejar, o buscar, o sonhar, na verdade, é a parte prática do quê? Da fé. Com a certeza que nós o quê? Vamos conseguir. E quando acontece? Quando acontece eu sou edificado. Quando acontece eu sou abençoado. Quando acontece eu sou aperfeiçoado. Quando acontece há um crescimento. Quando acontece eu venho na igreja e dou meu testemunho de fé. Do novo emprego, de uma cura. Agora, para por aí? Não para. E depois vai vir o quê? Um novo sonho, uma nova esperança, um novo objetivo. O objetivo do Marco, a semana que vem, em fé, vai ser o quê? Que ele se dê bem na empresa, que Deus esteja com ele durante o período de experiência, e nós estaremos orando por isso, que nada, absolutamente nada, em nome de Jesus, venha interferir no trabalho dele. Renovou, é fé. Renova a fé, renova a esperança, renova o sonho, renova fundamentalmente a nossa espera. Em quem? Em Deus. Amém, igreja? Se eu não tenho fé, eu não sonho. Se eu não tenho fé, eu paro. Se eu não tenho fé, eu não busco mais nada. E aí nós vamos para Hebreus, continuamos em Hebreus, que coisa maravilhosa. 12:1, quando diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso,
do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Eu só consigo me livrar do pecado firmemente quando a minha fé, ela não é abalada. Amém, igreja? Está claro aqui pela palavra. Quanto mais eu tenho fé, quanto mais eu tenho objetivo, quanto mais eu tenho sonho, quanto mais eu ando, quanto mais eu oro, quanto mais eu intercedo, quanto mais eu persevero, menos as coisas vão nos abalando. A minha fé, evidentemente, vai aumentando. E eu vou correndo com perseverança a quê? A Cristo. Continuando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca de alegria, Jesus Cristo trocou a sua alegria que estava proposta e suportou o quê? A cruz. Já ministramos sobre isso. Quer seguir Jesus? Pegue sua cruz, vamos caminhar. É essa, né, o suportar, o caminhar em fé. 3. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Amém, igreja? Nós não vamos cansar, nós não vamos desanimar. Às vezes nós cansamos, às vezes nós desanimamos. Às vezes nós paramos e, puxa, Senhor. Mas quando eu estou realmente com essa fé viva, buscando, realmente, às vezes, sim, claro que sim, nós somos humanos. Mas nós sabemos também a quem servimos. Nós sabemos o autor e consumador, Jesus Cristo. E para fechar, porque quando eu estava fazendo a palavra, faltava alguma coisa. Faltava. Enfim. E estava meio aberto, eu tinha parado aqui, eu falei, Senhor, está faltando alguma coisa. Não é? E ele me trouxe. 2 Tessalonicenses 2, amados, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos. Deus está falando conosco, igreja. Que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Amém? Você entendeu, né? Que vocês não se deixem demover facilmente no seu modo de pensar. O nosso modo de pensar é Cristo Jesus. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor ainda não chegou, ele está próximo. Mas cada dia tem o seu mal. Cada dia tem o seu sofrimento. Amém? Porém, que ninguém, no verso 3, amados, isso é claro, que ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. O Filho do Homem, Jesus Cristo, quando ele voltar, ele estará pegando o quê? A igreja apóstata. O que é apóstata, igreja? Falta de fé. Aí fechou.
Aí fechou. Aí eu sei porque Deus me angustiou essa semana. E a Ana é prova disso. Sim ou não? Sim. A Ana é prova disso. Eu estava angustiado. Eu vou repetir. Que ninguém, de modo nenhum, os engane. Porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Nós estamos vivendo momentos difíceis na igreja. Confesso a você, e isso está sendo gravado, eu confesso a você, que quando nós começamos a fazer os cultos online, e eu falei isso hoje, de certa forma eu fiquei alegre. Falei, puxa vida, agora toda a igreja vai participar, né? Lê do engano. Lê do engano. Lê do engano. Lê do engano. Né? E isso me martiriza profundamente. Nós temos que ter a cola com Cristo. Nós temos que estar unidos com Cristo. Amém? Eu sei que tem vezes que não dá, igreja. Eu não estou aqui, eu estou falando de uma forma geral. Nós não podemos perder o quê? A cola, que é Cristo Jesus. Nós não podemos perder. Porque esse Covid-19, ele veio também para isso. Para que essa apostasia se acelere na igreja. Se trovão e chuva já era motivo para o crente não ir na igreja, Covid-19 agora vai ser também. Né? Então, amados, que Deus nos proteja a nossa mente. Eu oro para que Deus proteja a mente da nossa igreja, nos proteja, para que a gente saiba lidar com essa situação. Evidentemente, nós não vamos abrir a nossa igreja de qualquer forma, longe disso, eu não vou querer, não é isso. Nós vamos fazer algumas reuniões na semana que vem, mas Deus está sendo claro, muito claro, e eu quero compartilhar com você que a gente não perca a cola, que a gente não perca a presença de Deus. Amém, igreja? Um beijo no seu coração. Eu vou orar agora por nós, pela igreja. Espero que você tenha entendido claramente o recado de Deus, para as nossas vidas, para a nossa igreja. Tá certo? É um momento delicado que a igreja de Cristo está passando, que toda a igreja de Cristo está passando. E nós, com sabedoria, nós vamos ter que se adequar. Com sabedoria, com inteligência, não é? Não vamos fazer absolutamente nada que não seja, bom para todos nós, com a orientação do Espírito Santo. Vamos voltar devagar, sem pressa, mas isso durante a semana a gente vai conversando. Amém? Vamos orar, igreja? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro a Ti. Eu oro primeiro agradecido, Pai, pela revelação do Seu Espírito Santo. Eu oro agradecido pelos testemunhos, Pai. Testemunhos de fé, que é exatamente isso que o Senhor trouxe hoje. Eu oro em nome de Jesus Cristo que a nossa igreja, Pai, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor aumente a nossa porção de fé. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, a gente não se perca na apostasia, muito pelo contrário, que a gente continue te buscar, honrar, glorificar, te louvar, te adorar, te exaltar, que a gente continue intercedendo, orando, jejuando, em nome de Jesus Cristo, que sejam novos tempos agora da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê estratégia,
mas que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor continue pelo Espírito Santo do Senhor fazendo a obra nas nossas vidas, que o Senhor, Pai, nos incomode, continue me incomodando sim, Pai, continue incomodando sim a sua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que caia por terra toda a dificuldade que a nossa igreja está sentindo, toda a opressão caia por terra em nome de Jesus. Todo o espírito contrário a Ti, Espírito Santo, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, tudo aquilo que não venha de Ti seja quebrado em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa fé, ela continue sendo, em nome de Jesus Cristo, aumentada nas nossas vidas. Continue nos dando força, Pai, continue nos enchendo de sonhos. Continue nos enchendo, em nome de Jesus Cristo, de projetos. Que a gente continue perseverando nos nossos ministérios, perseverando no novo emprego, perseverando em novas consultorias, em novos trabalhos. É isso que eu te peço, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que possa interferir nas nossas vidas, de nós continuarmos caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. Tira todas as escamas dos nossos olhos, tira tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa mente, o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus Cristo, agradecido por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, agradecido pela oportunidade que o Senhor Deus tem de nos trazer a palavra revelada que vem do alto. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Eu continuo te louvando, eu continuo te adorando. E que o Senhor nos dê, em nome de Jesus Cristo, estratégias como igreja, para continuar te honrando e glorificando. Em nome de Jesus eu oro. Amém.